episódio de hoje, o tema é um pouco complicado, mas a gente vai falar em metatarsalgia, é um problema nos pés, e a gente vai conversar agora com o Dr. Fábio Viana, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia aqui no Pará, que vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Boa tarde, doutor, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta que já pode responder, e deve ser de muita gente. A Júlia Rocha pergunta: qual a idade certa para começar a usar o salto alto? Bom, na verdade é assim, Priscila, não existe uma idade certa. O que nós orientamos os nossos pacientes é que os saltos eles sejam evitados de uso regular. O salto é uma realidade, hoje é inevitável, as mulheres vão usar salto, como dizem as nossas colegas ortopedistas, com ou sem a nossa recomendação. E o ideal é que não se faça do salto um calçado para uso cotidiano. Dessa forma você consegue minimizar os problemas que o salto vai cometer com o tempo. Temos dois exemplos aqui, tá? São calçados infantis, esse que tem uma plataformazinha que dá para mostrar aqui, Perfeito. Tá? E esse que é fechadinho, parece uma sapatilha, mas ele também traz um saltinho. Pode dar para mostrar aqui? Olha só, tem um saltinho também. Desses dois aqui, o que dá para a criança usar? Ou a criança tem que usar tênis e sandália baixa mesmo? Não, é assim, Priscila. Os saltos até 3 centímetros, eles praticamente não causam nenhum dano. Nem para as crianças pequenas? Nem para as crianças, porque até 3 centímetros você tem uma sobrecarga da região da frente do pé de 10% apenas. O peso ele se distribui de forma praticamente equivalente. Então, isso não seria o suficiente do ponto de vista mecânico para você desencadear lesões. Agora, existem situações relacionadas ao equilíbrio quando você usa o salto. Isso influencia em algumas situações que podem levar na criança a sobrecargas articulares, encurtamentos de tendão, e a gente deve evitar esse calçado de forma habitual nas crianças, porque isso na fase adulta vai ser muito provavelmente acrescido ao tempo que a criança usou durante a sua infância. E aí pode aparecer a metatarsalgia, de forma que mais afeta. precoce. Eu queria até que o senhor explicasse qual é a área do pé que é afetada por essa doença e que dores que provoca. Explique para o pessoal de casa entender por quê. A metatarsalgia é o que a gente chama de síndrome dolorosa dessa região da frente do pé. Então a metatarsalgia acomete essa região dos dedos e a região da cabeça dos metatarsos. Essa região ela é composta por várias estruturas, tendões, ligamentos, articulações com suas cartilagens. Então qualquer estrutura dessa pode ser envolvida no processo inflamatório. Quando você usa o salto de uma forma frequente e um salto acima de 6 centímetros, 90% do peso corporal é transferido para essa área da frente do pé. E essa ação mecânica pode, com o tempo, levar a algum desgaste precoce, um dano a essas estruturas que são estabilizadoras dos dedos. A Terezinha Lima pergunta, ela diz que tem uma inflamação fácil plantar. Ela pergunta se é a mesma coisa a doença e se é provocada pelo uso do salto. A fascite plantar, ela é um problema, assim, ela é vulgarmente conhecida, assim, cotidianamente conhecida pelo esporão de calcânio. Então, a fascite plantar é um problema já no calcanhar, ela, na verdade, não tem a ver com o salto propriamente dito, mas o uso regular dos saltos pode levar ao encurtamento da fáscia, o que vai predispor ao aparecimento da fascite com o uso de sapato de salto baixo. Maria Odinete diz que as pontas dos dedos doem muito. Ela diz que não usa salto, mas usa muito sapato fechado. O que pode ser? Bom, ela tem uma metatarsalgia e dentro do quadro metatarsalgia existem várias situações que podem causar dor. Mas, por exemplo, existe uma situação que a gente chama de neuroma de Morton, que é um nódulo que nasce entre os dedos, e esse nódulo ele causa dor a partir de um determinado tamanho e ele piora muito com o uso de sapatos fechados. Então eu aconselharia ela a ver se de repente ela não está com um quadro semelhante a esse. Doutor Caleb Silva diz que a esposa usa salto mesmo grávida, e eu acho que está preocupado. Ele pergunta se pode agravar. Bom, aí depende do tamanho do salto. Não é recomendado o uso de salto para as grávidas, porque ela já tem um sobrepeso em função da gravidez. Esse sobrepeso, como nós referimos anteriormente, dependendo da altura do salto, essa carga se projeta na região da frente do pé até 90%. Tem um desequilíbrio natural por conta do peso da barriga. O risco de quedas, os riscos de entorses. Nós já tivemos a oportunidade de atendermos grávidas com fraturas de tornozelo, desencadeadas por torções com uso de salto alto, então é perigoso. Doutor, nós separamos uns exemplos aí de uns saltos que eu queria que o senhor comentasse. Nós mulheres adoramos. Eu confesso que assim, eu uso com muita moderação, gosto mesmo de uma sapatilha, mas vamos dar uma olhada aí quais são os saltos, os tipos. Esse então, salto muito alto com a frente zero, tem um outro que já é uma espécie de plataforma, e o
baixo, né? Esses 3 centímetros. Comente aí sobre Esse primeiro esse exemplo, uso. que é o salto agulha, esse é o salto que mais nos preocupa. Ele, tanto do ponto de vista de equilíbrio, quanto do ponto de vista de sobrecarga da região da frente do pé, ele é duplamente danoso. Então, esse é o salto que ele deve ser usado de forma muito eventual, em uma ocasião social, evitar o uso regular desse salto. Ele é elegante, mas ele causa invariavelmente problemas. O sapato plataforma, ele é menos danoso porque ele é o que nós chamamos de sapato de solado rígido. Como a sola é rígida, ele tem uma elevação na frente do pé também, ele protege a cabeça dos metatarsos na hora da fase do impulso do passo. Então isso diminui um pouco mais essa sobrecarga Que e por isso que é mais protege mais essas confortável um estruturas. pouco também, né? E o terceiro exemplo, que é o salto baixo, que seria um salto de 3, 4 centímetros, é o que nós recomendamos que seja usado regularmente para o dia a dia, deixando esses outros calçados para situações esporádicas. E agora a gente vai ver por que esse problema da metatarsalgia é tão comum entre nós mulheres. Veja na reportagem. Eles são a tentação das mulheres. Nas vitrines ganham destaque. Muito difícil resistir. É um charme especial na pessoa, né? Na pessoa que estiver usando. Fica muito mais elegante. Mas o uso de salto alto em excesso pode trazer consequências. Dor na coluna, dor nas costas, muitas vezes no pé, nas pernas. A gente que trabalha o dia todo com salto, não é nada fácil. Aos 11 anos, Roberta faz coleção. A paixão pelos sapatos vem desde bem novinha. Com 2 anos, ela já queria que eles fizessem parte do figurino. No armário tem todos os tamanhos, mas a preferência é pelos mais altos. Aqui eu vejo uns colegas usando, daí eu gosto de sentir alta, fica mais bonita. A mãe de Roberta tenta controlar o uso e se preocupa. A preocupação mesmo é dela ficar doente, entendeu? E aparecer varizes, ficar com dores crônicas, né? E a gente não sabe mais tarde o que levaria a isso. Eu já levei no médico, ele disse que está tudo ok com ela. Apesar de pouca idade, ela tem usado bastante o sapato, né? E ele recomendou realmente que não pode, que diminua mais o salto ou coloque um salto rampado. O uso exagerado de calçados com salto alto pode trazer alguns transtornos. O aparecimento de dores na região frontal dos pés é o mais comum, principalmente entre as mulheres adultas. A metatarsalgia, como a doença é chamada, é caracterizada por um leve incômodo nos pés, que desaparece com o repouso. Com o tempo começam as lesões e a dor se intensifica, é constante, até ao andar, por exemplo. Um exame clínico, a podoscopia, identifica essas lesões. Só com o diagnóstico começa o tratamento, normalmente feito com o uso de palmilhas e calçados adequados. Em casos mais graves, são feitas cirurgias. Esforço físico e exercícios repetitivos também podem contribuir para as dores nos pés. Dançarinas e esportistas também estão muito vulneráveis a desenvolver o problema. Por isso, é preciso ter um acompanhamento e bastante cuidado. No balé, a gente precisa sempre estar fazendo alongamentos para tentar realmente evitar lesão no tendão, no joelho, né, que geralmente as bailarinas têm bastante nos pés, né, tendão de Aquiles, que é uma das mais frequentes nas bailarinas. Doutora, a gente entende as bailarinas, obviamente, os atletas, mas a menina de 11 anos, de que maneira a gente pode orientar os pais? Realmente a mãe já se preocupou, levou num médico que não viu problema nenhum. Pode vir, ao longo do tempo, ela vir a apresentar algum problema com esse uso excessivo, porque parece que ela só tem sapato com salto. Com certeza. Como a gente relatou anteriormente, Priscila, a frequência do uso do salto ela é determinante no aparecimento das lesões. Se você começa a usar salto numa fase muito precoce da sua vida, invariavelmente você vai ter problemas mais precocemente também. A dúvida que eu tenho é assim, mudar o tipo de sapato no dia da semana, isso ameniza um problema nos pés, nos joelhos, na coluna? Isso é a principal preocupação na nossa orientação em relação a calçados para os pacientes com metatarsalgia. É orientar o hábito do uso do calçado. Se a gente vai conversar com o paciente sobre essa frequência do uso do salto, e a gente observa que ele usa o salto para tudo o dia inteiro. Então a gente tenta orientar no sentido de variar o uso de sapatos de plataforma, sapatos rampados, sapatos baixos, porque o pé ele não foi feito para andar apoiando só na ponta do pé. A anatomia do pé ela foi feita para que o pé apoie a planta como um todo. Isso é muito importante para que ele continue saudável. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde.